Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 182, onde continuaremos no Antigo Testamento, lendo o livro de Esther. Hoje serão lidos os capítulos 5, 6 e 7, tudo bem? Depois pularemos para o Novo Testamento e iremos começar o livro, na verdade, a carta de 1 Tessalonicenses, tudo bem? Capítulo 1 e até o final, e depois capítulo 2 até o versículo 16, certo? Lembrando que a leitura é feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida. Em breve estarei começando com oração, posicionando a webcam. Pegue o seu exemplar sagrado e vamos juntos meditar na poderosa palavra de Deus. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradeço desde já todas as orações e o apoio por este projeto e a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de 1 ano. Já vencemos praticamente metade do caminho, né? E se Deus abençoar e continuar, vamos terminar, se Deus quiser. Por isso, muito obrigado mais uma vez e aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra que tu tem nos proporcionado. Obrigado, meu Pai, que o Senhor me abençoe esses minutos diante da tua poderosa palavra, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, e que teu nome seja exaltado e glorificado, e que possamos aprender mais de ti, tanto nas escrituras do Antigo Testamento, quanto nas escrituras do Novo Testamento. Abençoa, meu Senhor, a nossa vida. Tem misericórdia e nos fortalece. Dá um dia de paz e livramento e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 5 tem como subtítulo: Esther entra à presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. Versículo 1 fala: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu
assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entre alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Vamos agora, Ester, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procurassem pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo da sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Vamos agora a Ester, capítulo 7. Tem como subtítulo: Ester denuncia Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei.
Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia, glória a Deus. Leitura tremenda do agir de Deus aqui na vida do povo judeu na época de Ester. Vamos agora, meus amigos, começar um livro novo, certo? Ontem nós terminamos o livro de Lucas e hoje nós vamos para uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, certo? A carta será a primeira carta de 1 Tessalonicenses, tudo bem? Primeira carta de Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 1 por inteiro, certo? E depois leremos o capítulo 2, somente até o versículo 16, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, ó, primeira carta de Tessalonicenses, tem como subtítulo Prefácio e Saudação, capítulo 1, versículo 1 fala: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 2 tem como subtítulo Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Lembrando que a leitura vai ser somente até o versículo 16, tudo bem? Capítulo 2, versículo 1 da carta de Tessalonicenses diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos.
porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que, na Judéia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura concluída. Muito obrigado, Senhor, e que possamos perseverar para que o teu nome seja exaltado e a tua palavra faça morada em nosso coração. Dá um dia de livramento em paz para cada um, Pai. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, onde eles estiverem, teus servos e tuas servas, abençoa grandemente e livra do devorador, do maligno, de todo plano de Satanás que queira destruir as famílias. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, certo? Dia 182, lemos Esther, capítulos 5, 6 e 7, tudo bem? E depois pulamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lemos o capítulo 1 por inteiro, e aí seguimos até o capítulo 2, somente até o versículo 16, certo? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amanhã, meus amados amigos, se o Senhor permitir, estaremos continuando este projeto. Leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse em um ano. Até mais. Orem por mim e obrigado.